Olá, boa noite. O Ação Nacional de hoje discute um tema muito atual. É o meio ambiente, a sustentabilidade. E para explicar tudo isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Raoni Rebouças Santos, ambientalista aqui da Unicamp. Raoni, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Tá certo. Raoni, né? Porque Raoni. Eu fiquei na dúvida. Raoni, não sei, é Raoni. Isso. Tá certo. E realmente, Raoni, é algo que a gente tem que discutir, é um tema realmente muito atual? Assim, quando a gente fala de sustentabilidade, de ecologia, conservação, a gente está falando basicamente da sobrevivência da gente a longo prazo no planeta, né? Tá. Então, assim, desde o celular que a gente usa, até a comida que a gente tem na mesa e até o verão mais quente ou o inverno mais frio, tudo isso aí é consequência de ações diretas da gente no planeta, né? E isso é a nossa sobrevivência a longo prazo. Sem dúvida. Aliás, você tocou num assunto e nós vamos abordar daqui a pouco sobre o clima, né? É engraçado, hoje não temos mais inverno, não temos mais verão, de repente no verão faz um frio danado, no inverno faz um calor descomunal, parece que está tudo meio maluco, né? A gente já tem, desde década de 90, começo da década de 90, já tem uma inclinação da curva de temperatura mais abrupta. Então, a gente hoje, se você for pegar, porque quando a gente analisa linha temporal de temperatura, a gente analisa assim, a gente pega uma média de 30 anos e vê quanto que sobe e abaixa dessa média. Sim. Esse é um método padrão. E a gente nunca mais abaixou dessa média desde a década de 90. Sim. E não é a primeira vez que no planeta tem um aquecimento global, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que é causado por uma espécie específica, que é a gente, né? Tá. Então, a gente agora cada vez mais vai bater recorde de temperatura. Todos os anos vai ter recorde de temperatura e inclusive recorde de frio também, porque essa oscilação não é que o mundo vai esquentar, o mundo vai desbalancear a temperatura, vai ficar mais quente e mais frio. Impressionante, né? O programa está sendo gravado hoje no dia 26, está indo ao ar agora, 4 de junho. Mas há 2 semanas tivemos um frio recorde, né? Acho que na quarta-feira, acho que umas 2, 3 semanas, foi algo que eu, sinceramente, eu nunca tinha visto. Isso vai ficar cada vez mais frequente, assim, infelizmente. Assim, o IPCC, que é o órgão internacional que faz a avaliação da mudança climática, ele já estima que em 2100 a gente já não tem mais como voltar a um aquecimento menor do que 1,5 grau. Esse 1,5 grau significa que todas as espécies no planeta que estão adaptadas à temperatura atual, elas desaparecem automaticamente. Tá certo. Raoni, vamos lá. Agora sim, eu já bati um papo aqui, meio que fugi da pauta. Vamos voltar para a nossa pauta. Algumas perguntas serão mais didáticas, né? Até para atender o anseio do nosso público. Qual que é a importância do meio ambiente para a vida? A gente cuidar do meio ambiente não significa simplesmente a gente manter floresta em pé. Tá. Não é só isso. A gente cuidar do meio ambiente significa o descarte de lixo certo, significa enviar material para reciclagem, significa a gente manter o planeta num ciclo de conservação, né? Como, por exemplo, se você pega o celular, porque hoje todo mundo tem um celular. Sim. O celular, basicamente, metade dele é lítio, que é a bateria, e a outra metade são componentes de silicato, que é a areia. É a mesma substância da areia. Se você pega esse celular e aí você, quando troca um novo, você não manda o antigo para reciclagem, você vai guardar 2, 3, 4 em casa, imagina 200 milhões de habitantes no Brasil tendo 4, 5 celulares em casa. Então, assim, você já tem uma quantidade de lixo eletrônico super difícil de reciclar, bem alto. Isso daí é aplicado para o celular. Se a gente for pensar, por exemplo, você não descarta o lixo certo, da forma correta para reciclagem. Você coloca plástico misturado com lixo orgânico e aí você tem todo um problema para separar isso depois e tal. Tudo isso daí vai para algum lugar. Sim. Não existe fora quando a gente se trata do planeta, né? Não existe jogar fora. Tudo vai para algum lugar e esse lugar vai amontoar. E aí tem mais pessoas. Imagina uma cidade do tamanho de Campinas, tamanho de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. Só vai... Se todo mundo descartar 1 quilo de lixo por dia, você tem 10 milhões de quilos todos os dias de lixo que vai para algum lugar. Sim.
Então, cuidar do ambiente é cuidar disso, é entender qual é o seu papel dentro de um mundo que está em constante mudança. Né? A gente já vai chamar um VT, e você falando, né, dessa coisa de multiplicar, né, de repente um lixo, hora ou outra eu vou ali para Itu, sabe? Sim. Aqui pertinho e tal, passar as festas, né, extravasar um pouquinho, e a gente passa ali, é o rio Tietê ali. E vira e mexe passa matéria, né, em vários programas, daquele excesso de garrafas PET. O que é aquilo? Aquilo é monstruoso. É monstruoso. Não, e no Pacífico, se você for pensar em global, no Pacífico você já tem ilhas de plástico. Ilhas inteiras, assim. Você não consegue ver um lado e outro só de plástico. Aquilo veio de algum lugar. Aquilo foi produzido. E por que aquilo não volta para o ciclo? Porque reciclagem de garrafa PET, por exemplo, ou de plástico, ou de canudo, tudo isso é possível. E por que não se faz? Sim. Então, assim, basicamente não se faz porque a gente não acostumou ainda a estar muito antenado nessas coisas. E esse material para decompor é algo... Demora centenas de anos. Centenas de anos. Então, assim, se pegar, por exemplo, a própria garrafa PET mesmo, vai demorar milhares de anos para ela se decompor no planeta, né? Mas a gente tem como acelerar esse processo de colocar ela no ciclo de volta. Ah, tá. Vou perguntar para você depois do VT como que a gente pode... Claro que você vai comentar também sobre o VT. Meio ambiente é o tema do Ação Nacional. Vamos acompanhar então o VT que fala, que engloba todo esse assunto. Sustentabilidade e meio ambiente. O desafio do século XXI. Conscientizar a população é um trabalho árduo de ambientalistas e cientistas de todo o mundo. A pandemia e a guerra vêm gerando consequências como a desorganização das cadeias de produção, pressão sobre os sistemas de saúde, retração econômica e tudo isso em conjunto com a diminuição da renda e do emprego. Situações que adormecem a pauta ambiental, apesar da emergência sobre o assunto. Diante desse quadro, falar do meio ambiente demanda mais esforços de políticas públicas em diversas direções, como a inovação tecnológica e de processos, comunicação e sustentabilidade econômica. E a sociedade civil também precisa ficar atenta às oportunidades que este esforço cria, no sentido de mudanças estruturais em relação ao meio ambiente e aos hábitos de consumo. A crise climática bate à porta e a conscientização é, sem dúvida, uma das ferramentas indispensáveis para melhorar o meio ambiente em que a gente vive. E pode começar com pouco, viu? Como, por exemplo, separar o lixo reciclável do orgânico. Além de melhorar o meio ambiente, gera emprego. Essa empresa de reciclagem em Valinhos, interior de São Paulo, emprega 28 funcionários. E aqui o lema é aproveitar tudo. A sustentabilidade, gerando empregos e criando consciência ambiental. Reaproveita todos os resíduos, tá? Até mesmo os orgânicos, a gente consegue fazer a compostagem deles, tá? O que a gente não consegue reciclar, não consegue transformar, a gente manda para uma empresa que faz um blend dele e transforma num combustível derivado de resíduo, né? O CDR. Que esse combustível é para alimentar caldeiras, fornos de cimenteiras, né? E já é reinserido na cadeia e tem o reaproveitamento energético dele. Então, nenhum tipo de resíduo que é gerado aqui na Santa Clara a gente destina para aterro. Porque o aterro sanitário, apesar de ser uma tecnologia de tratamento legalizada, tem os aterros legalizados, né? Você manda para eles, mas não há nenhum aproveitamento desse resíduo. Ele vai ficar no local lá até a decomposição dele, que dependendo do resíduo, todos sabem, demoram milhares de anos, né? Então a gente sempre busca tecnologias de tratamento mais nobres para esse tipo de resíduo. O material consumido dentro da própria empresa vira adubo. Aqui todos os resíduos orgânicos que geramos, né, como borra de café, resto de alimentos de refeitório, cascas, né, frutas, né? A gente tem essa composteira elétrica aqui, tá? Todos os resíduos são separados e são jogados aqui dentro, tá? Aqui ele fica batendo uma temperatura controlada. Tem micro-organismos, né, que fazem essa decomposição e após 24 horas ela já vira um adubo para ir para as plantas, né? Aqui já fica pronto.
E não é somente em empresas de reciclagem que essa conscientização existe. A arquitetura tem cada vez mais criado projetos que visam a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. É o caso desse empreendimento em Campinas, interior de São Paulo. Hoje o nosso produto já tem alguns padrões estabelecidos de práticas de sustentabilidade. Então, quando a gente desenha os primeiros traçados de rua, a ideia é minimizar os impactos de terraplanagem, assim a gente consegue mais áreas preservadas. Trabalhamos também com transplante de vegetação no momento da obra e a própria orientação para o paisagista, sempre que a gente desenvolve um projeto, é do uso de espécies nativas. Na arquitetura também tem uso de steel frame, madeira engenheirada, enfim, técnicas construtivas mais limpas. E também a captação de água para reuso, sistema de captação de energia para abastecimento da edificação, do lote de apoio. A sustentabilidade veio para ficar e cada vez a gente vai pensar melhor o conceito de sustentabilidade, pensar diferente, pensar além, né? Então hoje não são só técnicas construtivas na arquitetura, mas é tudo que envolve essa obra. O olhar para o meio ambiente e para sustentabilidade são primordiais. A Alphaville Urbanismo sempre fomentou muito essa inovação, né, dentro da empresa, para as áreas buscarem sempre soluções, tecnologias, estratégias, sempre pensando na melhor implantação, no menor impacto, cada vez que a gente entra com um empreendimento. É um posicionamento da marca pela marca. O futuro e a sobrevivência das novas gerações estão em jogo. Para além dos esforços de cientistas, instituições multilaterais e governos nacionais. A responsabilidade é de todos e para todos. Tá aí o VT elaborado, produzido pela Priscila Alves, a diretora aqui do programa, ela que dá as carcadas aqui de vez em quando, mas mostra a importância de... Parece que tudo se transforma realmente, né? Parece não, tudo se transforma, tudo né? se transforma. Essa coisa do nosso papel no planeta é porque fica parecendo, às vezes, que é uma conversa de porque a natureza é bonito e tal. Tem isso também, isso é super importante também, as pessoas gostam disso. Mas o nosso papel no planeta é basicamente a nossa sobrevivência a longo prazo, né? Tá. A gente está pensando não em sobreviver até o final do ano, até o Natal. A gente está pensando em sobreviver até 2.200, 2.500, 3.000, 5.000, sabe? Só vai conseguir se a gente realmente tiver um balanço entre nossas atividades e a conservação do meio ambiente. Rony, para fechar o bloco, e até durante o VT nós conversávamos, está havendo uma maior conscientização por parte das pessoas? Sim, ao longo se você for pensar em longo prazo, década de 80, 90 até hoje, as pessoas estão se importando muito mais com essa conservação de natureza. E isso é uma coisa alentadora, né, para a gente que trabalha de perto com isso, né? Se você for pensar em países, por exemplo, como Noruega, a Noruega ela já é obrigatório para todas as pessoas dividirem o lixo, não é só dividir entre reciclável e não reciclável. Divide o lixo em vários compartimentos, é obrigatório. No Brasil, a gente tem mais ou menos a mesma idade, quando a gente era pequeno não existia essa coisa de separar lixo. Hoje já é um negócio assim, que a gente já meio que julga a pessoa que não separa. Fala, pô, mas você não separa o lixo. Antigamente, no trânsito, no nosso tempo, né, parece que era normal a pessoa estar bebendo um refrigerante, vai lá, latinha e taca. Hoje já dá problema. Hoje já não só dá problema, como a gente já olha e já julga. Então, isso é uma mudança de comportamento nas pessoas e a nossa esperança é que essa mudança mude. A gente tem muito ainda para fazer, mas que essa mudança aconteça a tempo da gente conseguir nos manter no planeta a longo prazo. Tá certo, então foi só o primeiro bloco. Raoni Rebouças Santos, ambientalista. O tema de hoje do Ação Nacional, meio ambiente, sustentabilidade. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, meio ambiente, sustentabilidade. Eu estou aqui com o Raoni Rebouças Santos, ambientalista da Unicamp.
e vou cometer aqui alguns segredos dos bastidores. Eu estava conversando com o Raoni antes de começar o programa, aí em 20 minutos de bate-papo eu descobri que ele tentou ser jogador de futebol, ele foi guitarrista no Carnaval da Bahia e ele é de Vitória da Conquista e hoje trabalha muito bem em Campinas. Isso. Que vida louca, aos 37 anos, hein? E tem muito mais coisa ainda, e às vezes é até cansativo. Eu tava brincando com ele, o baiano ele não nasce, ele estreia, né? Ele estreia. E o pior que estreia muitas vezes ao longo da vida. E aí, para piorar, a minha diretora Priscila Alves, que você viu no VT, ela é de Ilhéus. Então você imagina como ficou o bate-papo. Aí ficou em casa. Raoni, falar um pouco mais sério agora. A gente vai a importância de debater o meio ambiente. E hoje estamos debatendo realmente o meio ambiente como ele merece ser debatido? Sim e não. A gente está realmente debatendo o ambiente por causa dessa coisa da gente mudou o comportamento ao longo do tempo, né? Então, o que antes você jogar uma latinha de refrigerante na rua, hoje em dia é inadmissível. Sim. Por qualquer pessoa, certo? Ninguém vai olhar com bons olhos isso. Mas a gente não está debatendo no ponto que como a gente deveria debater, que é trazendo quem realmente entende para a conversa, né? Tipo, trazendo o adulto para a sala, né? Digamos assim. Porque se a gente for pensar, por exemplo, as implicações que tem da gente não ouvir essas pessoas, né? Você saiu um estudo há uns 2 anos atrás, mais ou menos, o pessoal conseguiu estimar o quanto que custa a floresta em pé no Pantanal. E assim, estava estimado que só por não ter as abelhas que polinizam a soja, sim, porque você imagina, a soja tem lá a florzinha, que a florzinha vem uma abelhinha, poliniza ali, ela vai lá, pega o néctar, vai para outra, pega o néctar, e isso ela leva o pólen e reproduz a planta. E as abelhas lá estão ficando extintas. Abelha. Abelha. É uma abelha, tipo, umas coisas mais simples. E só por não ter abelhas, o custo de produção de soja no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso aumentou 7 bilhões de reais. Então, assim, quanto que a gente não faria com esse dinheiro, né? 7 bilhões de reais hoje dá mais do que 7 vezes o orçamento anual para ciência e tecnologia no Brasil. Então, assim, só por não ter abelha. Não tem abelha, sim, só. E isso foi avaliado em um lugar específico. Você imagina aí em lugares, por exemplo, a Amazônia, que é uma vastidão imensa de floresta. Imagina na floresta fragmentada da Mata Atlântica, onde a gente está hoje. Então, assim, o custo financeiro é absurdo. A gente está literalmente, sim, jogando dinheiro fora. Tá. Olha, esses encontros, né? Tivemos o Eco 92, COP25, né? Esses encontros das grandes lideranças, das lideranças mundiais. Eles resolve alguma coisa esse tipo de encontro? O que basicamente, qual é a conversa, o porquê desses encontros? O último encontro que teve de reuniões bilaterais entre governos sobre o meio ambiente foi no ano passado, né? Que o Brasil foi também, né? O Brasil, inclusive, ele é central nessa discussão. Porque se você... os grandes países desenvolvidos, como Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e tal, esses países eles já entenderam que a solução é sistêmica, a solução não é local. Tá. Porque se eles poluem muito lá, precisa ter um balanço de não poluição em outro lugar. Mas se ele polui e o vizinho não... Se ele não polui e o vizinho polui, no final das contas ele perde também. Tá. E eles já entenderam isso. E assim, eles já entenderam isso não foi porque eles são bonzinhos, eles já entenderam isso porque eles já perderam muito dinheiro nisso. E eles não querem perder mais. Por isso que você falou que o Brasil normalmente frequentemente é tema, né? Sobre a Amazônia. O Brasil ele é central por 2 razões. Primeiro, porque o Brasil tem a maior parte da Amazônia dentro do território, tá, e que é erroneamente chamado pulmão do mundo, mas eu gosto que fale pulmão do mundo, porque o pulmão pelo menos é um órgão que todo mundo precisa. Sim. Então que seja o pulmão, que seja o cérebro, o coração do mundo, não importa, o que importa é ela em pé. E o Brasil é o que tem a maior território de Amazônia dos outros países que também tem ela no território. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o Brasil virou celeiro do mundo. O Brasil hoje, quem sustenta a economia do Brasil hoje é o agronegócio. Sim. E o agronegócio hoje no Brasil, ele tem tanta tecnologia envolvida que ele já não precisa mais de desmate para ele se sustentar. Então você tem essa questão, você tem 2 questões centrais e que influenciam o mundo inteiro. Então esses países já entenderam isso. Eles já sacaram que eles precisam criar formas de manter
a floresta em pé e manter o consumo sustentável. Então, essas reuniões, elas servem muito para o debate político. Tá. Então, por exemplo, se o país A e o país B não preserva a Amazônia, não preserva a floresta, a Amazônia, seja lá o que for, e o país A quer que preserve, o país A vai começar a manter sanções. Fala, ó, se você não preservar, eu vou fazer isso aqui, eu não vou comprar mais o seu frango, não vou comprar mais a sua carne. E o Brasil perdeu já muito em exportação, tanto de soja, quanto de frango, quanto de carne vermelha para a Europa e países árabes, por exemplo. Sim. Então, assim, as consequências são gigantescas. E nessa COP é mais para os acordos políticos de bilateralidade, né? Ah, tá certo. Raoni, o que é um ecossistema? Um ecossistema é basicamente, assim, o conjunto não só de indivíduos dentro das várias espécies, como também as relações entre elas. Então, assim, se você tem, por exemplo, um ser humano sozinho, ele só é um ecossistema. Tá. Porque a gente tem bactérias dentro do trato intestinal, tem vários vírus, tem fungos, tem vários seres vivos que dependem só da gente. Então, o ser humano sozinho é um ecossistema. Se a gente for pensar numa floresta, por exemplo, uma floresta desde do tatu, o passarinho, o macaco, a árvore, tudo isso aí vira um ecossistema, mas não é só os indivíduos. É, por exemplo, a abelhinha que vai lá polinizar a soja. E todo esse sistema aí vira não só a abelha e a soja, mas também a relação dos dois. Sim. Então, o que a gente fala é que a preservação deve ser do ecossistema e das relações que ele comporta. Ô, Raoni, você falando de preservação, os animais estão morrendo mesmo, assim? Não só estão, como a gente já está numa taxa meio irrecuperável, assim. Porque, exemplo, eu trabalho com anfíbios na universidade, eu pesquiso anfíbios, né? Anfíbios vai ser, estima-se que é o primeiro grupo a desaparecer do planeta nos próximos 100 anos, assim. Porque ele tem uma série de problemas, tem doenças transmissíveis entre eles, tem uma série de questões. E de anfíbios, a gente publicou um trabalho no ano passado mostrando que a gente no sul de São Paulo, a gente combinou com o pessoal deles verem as espécies que estão ocorrendo todo mês durante 10 anos. Sim. E aí todo mês eles iam lá, tem uma armadilha que é um balde, cava no chão, aí o sapinho vem pulando e cai no balde. E aí lá você vê a espécie, tira do balde e libera. Eles fazendo isso todo mês durante 10 anos. A gente viu que só as espécies mais comuns ficaram. As espécies que eram um pouco mais exigentes assim, de hábitat e tal, elas já desapareceram. Sim. Em 10 anos. E assim, isso foi num local específico. Se a gente for pegar a nível global, a gente já perdeu muita coisa já. A gente já tem muita coisa em taxa já irrecuperável. A nossa briga não é para recuperar o que está irrecuperável, é para não perder o que ainda tem. Você citou os anfíbios, tem mais casos assim extremos? Tem de insetos, assim. E de insetos da abelha, né? A abelha é um deles, né? Mas assim, você pensar... e aí eu convido qualquer pessoa para fazer o teste. Quem tem mais idade, como eu, como nós, assim, que viveu na década de 80, 90, era muito comum a gente estar andando de carro na rodovia e o vidro ficar cheio de inseto que bateu. Era super comum. Viaja agora, não tem mais. Você não fica, mas o vidro fica limpinho. Não precisa pesquisar muito, Não precisa pesquisar. Convido qualquer pessoa a fazer isso daí. E o vidro fica limpo agora. Então, o que foi que aconteceu nesse meio aí? Sabe, aí tem uma série de razões, assim. Mas o fato é que insetos, por exemplo, estão declinando no planeta inteiro. Sim. Não só aqui. E esse jacaré, cobra... Tudo. É meio assim, o que está ficando é só aquilo que já ia ficar mesmo. O que, por exemplo? Você pegar, por exemplo... Bom, de anfíbios tem algumas espécies que já meio são mais resistentes a isso, né? Mas se a gente for pensar animais domésticos, por exemplo, animais domésticos já são selecionados por a gente para eles segurarem a onda do que a gente segura. Então, assim, eles estão a condição de temperatura, de pluviosidade, eles não têm mais essa questão. Eles ficam dentro de casa. E dentro de casa, bota no ar-condicionado, o seu poodle vai ficar lá tranquilo. Ele vira Nutella, né? Fica lá dentro de casa. Então, assim, esses animais mais domésticos, eles vão ficar. Não vai ter tanta questão. Mas a questão é que o animal doméstico é 2 espécies, 3 espécies, né? Você imaginar, por exemplo, uma floresta inteira de mico-leão-dourado, por exemplo. O mico-leão-dourado, na década de 90, virou uma coisa, né? Que todo mundo... coitado do mico-leão-dourado e tal. Mas, assim, eles chegaram muito perto de desaparecer, já. E isso tem 20 anos.
Então, assim, você tem várias espécies que vão ficar mais ou menos assim, a gente não tem noção direita ainda de como elas vão ficar, mas a imensa maioria, se ficar no ritmo que está, elas vão desaparecer. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu vou deixar aqui um assunto que eu já imagino qual vai ser a sua resposta, mas a influência do homem nisso tudo. O intervalo é muito rápido, eu estou aqui com o Raoni Rebouças Santos, ambientalista da Unicamp. Tema de hoje, meio ambiente, sustentabilidade. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, meio ambiente e a sustentabilidade. Estou aqui com o Raoni Rebouças Santos, ambientalista aqui da Unicamp. Antes do intervalo eu disse, qual a influência do homem nesse imbróglio todo? Talvez a principal influência para essa bagunça que estamos vivendo hoje? Não só hoje, tá? Assim, que a gente tenta, sempre quando a gente olha esse tipo de coisa, a gente sempre fica mirando no que a gente está fazendo agora, porque agora é onde a gente cata mais informação mais fácil. Mas o ser humano, historicamente, onde ele chegou, tem um histórico de chegada do ser humano e desaparecimento de algumas espécies, de alguns gêneros até. Tem alguns exemplos muito clássicos disso. Tem, por exemplo, o dodô das Ilhas Maurício, que era uma ave que não voava, imensa, e aí quando o ser humano chegou lá, desapareceu. Aí você fala, beleza, foi um caso. Outro caso no Brasil, aqui, antes da gente estabelecer aqui, existiam as preguiças gigantes, né? Você imagina um bicho preguiça de 7 metros de altura, super dócil, que comia folha de árvore lá em cima, né? E ele era predado pelo tigre-dente de sabre, o famoso tigre-dente de sabre, né? E aí, quando o ser humano chegou na América do Sul, a preguiça gigante desapareceu. Você imagina um animal gigante, fácil de caçar, dócil, aí ele desaparece porque a gente tem uma pressão de caça muito grande. E o tigre-dente de sabre, que era especialista em caçar a preguiça, desaparece junto, né? Tudo pela comercialização? Não, isso aí a gente não tinha comercialização ainda. Isso aí a gente está falando de 20 mil anos atrás. 15 mil anos atrás, vá. Então, assim, pressão de caça mesmo. Você imagina, você chega um grupo de 20 pessoas, essas pessoas precisam comer. Essas pessoas vão caçar. Quando encontram um animal muito fácil de caçar, fala, por que eu vou caçar o mais difícil? Eu vou caçar o fácil. Sim. E nessa pressão, sem o cuidado de esperar nascerem os animais e tal, aí desapareceu. Isso tem acontecido ao longo da história, não é só hoje. Ô Raoni, comentando ainda mais sobre a influência do homem, vira e mexe a gente observa, se depara com enchentes, tragédias ambientais, que tem muito a ver também, né? Por exemplo, você pegar as enchentes, por exemplo, que a gente todo verão, se você ligar o jornal, é só dar o tempo, que vai aparecer algum lugar que teve um deslizamento. Isso aí acontece porque a maioria desses lugares que tem deslizamento, você tem a construção de casas sem o cuidado de que aquele solo ali não é próprio para aguentar o peso da construção. Então, você constrói uma vez, 2, 3, 4, centenas de vezes, aí na primeira vez que tem uma chuva que é suficiente para lavar o solo, leva as casas junto, né? E assim, essas chuvas todos os anos acontecem exatamente da mesma forma, né? E uma das coisas que a gente poderia fazer para resolver isso é, primeiro, não deixar ninguém construir num lugar desse. É o primeiro ponto. Porque esses lugares têm mata e que está sendo devastada para a construção de casa. E o segundo ponto é assim, beleza, já construiu, vamos ver um jeito de permanecer aí. Então, assim, em termos sistêmico, as chuvas aumentam de frequência e de pressão em épocas muito específicas, né? Em segundo, é o local que não está preparado para receber o peso das construções, né? Então tem esses dois balanços. Ô Raoni, vira e mexe também, a gente acompanha o noticiário sobre o Rio Tietê, Rio Pinheiros, né? O governo de São Paulo fazendo muito alarde, muita propaganda sobre a revitalização do Rio Pinheiros. Tem o Rio Tietê nesse meio também. É possível transformar esses rios em rios, não sei, puros? Acho que é impossível, né? Mas... Não só como já fizeram, né? Não do Rio Tietê, né? Mas assim, se a gente for pegar o exemplo, porque eu acredito que deva ser o exemplo que o governo do estado está se mirando, né? Se você pegar o Tâmisa, que é o rio que corta Londres no meio, ele é o rio urbano mais limpo do mundo, né?
E você tem várias espécies que vivem ali. Sim. Então, assim, você tem... Lá é um negócio tão absurdo, assim, que eles têm monitoramento do assoalho do rio para saber quando é que por onde as embarcações vão passar, né? E eles fizeram de um jeito que não foi caro, não foi difícil, mas eles toparam fazer por 20 anos, né? Então, ficaram um tempo muito grande fazendo essa revitalização do rio. E eles conseguiram. Então, assim, Londres, que é uma capital, uma metrópole gigantesca, com um fluxo de pessoas absurdo, que é São Paulo, é parecido. Então, se aconteceu lá, por que não acontecer aqui, né? Lá eles conseguiram fazer isso com muito esforço público e com muito tempo e muito dinheiro em cima. A revitalização de um rio urbano, ela é... Bom, a parte ambiental é óbvia, né? Você tirar os poluentes do rio para você permitir espécies e tal. Mas a segunda coisa é você manter o ambiente urbano agradável, né? Então, assim, uma das coisas que a gente vê com ambientalismo e tal é assim, é tornar o ambiente bom para a gente também sobreviver, né? Então, você ter a revitalização de uns rios desse é fundamental, assim, para você ter uma cidade que pensa em que o futuro é isso. Sim. O futuro não é ter um rio como o Tietê passando no meio de uma capital. O futuro é ter o Tâmisa. Né? Entendi. Ô, Raoni, você trabalha na área de pesquisa, né? E no Brasil, como que é essa área? É uma área complicada? É uma área... Eu posso falar com o argumento comparativo, né? Porque eu já fiz pesquisa em outros países, né? Tá. E assim, o Brasil, eu falo que o Brasil é como se você tivesse um Boeing pousando numa pista de chão, assim. Porque o cientista brasileiro, ele é almejado pelo mundo inteiro. Assim, o cientista brasileiro é um cientista super bem formado, muito mais bem formado que a maioria das universidades do mundo. Sim. Então, se você pegar da área de biologia, eu posso falar um pouco mais. Se você pegar um aluno da Unicamp, recém-graduado, e colocar ele em Harvard, eu não tenho dúvida nenhuma que ele pode dar aula lá para os alunos recém-formados, assim. Então, a formação da gente, ela é muito mais... puxa muito mais e o aluno sai muito mais preparado. Sim. Só que esse aluno não tem o que fazer depois. Então, ele vai fazer mestrado e doutorado, basicamente ele vai bancar a pesquisa com o bolso dele. Então, que é um negócio que fora do Brasil não acontece. Então, assim, o Brasil hoje, a área de pesquisa, ela é uma área em vanguarda. O Brasil tem gente muito boa trabalhando. É impressionante o tanto de coisa boa que a gente faz com pouco. Sim. Então é isso, é um Boeing 747 pousando no estado de chão. Muita coisa para ser pesquisada, né? Sim, o Brasil hoje tem estimativa de que a gente não sabe nem metade das espécies que a gente tem. Detalhe, quando você descobre uma espécie nova, você dá um nome em latim para ela, certo? E aí você batizou aquela espécie agora é conhecida pela ciência. Como que você descobre essa espécie nova, por exemplo? Então, você vai num lugar, vamos supor que Valinhos, ninguém nunca viu nada em Valinhos aqui. Então você vai numa floresta, num lugar, tem uma fazenda, ninguém nunca foi. Aí você vai lá, você encontra uma espécie, uma planta. Aí você fala, essa planta aqui eu não sei qual é a espécie, deixa eu tentar identificar. Aí você vai no especialista. Aí o especialista, não sei. O outro, não sei. Não sei. Aí você chega a um ponto que ninguém sabe, ninguém nunca viu. Então, se ninguém sabe, a espécie você dá um nome. E aí você coloca o nome nela. Em geral, a gente coloca o nome em latim, que é para o mundo inteiro entender. Então, você pega um chinês, ele vai saber qual é a espécie que você descreveu. Você estando na floresta, você consegue, assim, a detectar? Eu faço no grupo que eu sou especialista, né? Mas nos grupos, sei lá, de planta eu não vou conseguir de jeito nenhum. Mas em anfíbio eu mais ou menos consigo saber, isso aqui é tal espécie, isso aqui é tal espécie, ou isso aqui é um negócio que eu não sei. O que eu não sei, eu vou perguntar para quem sabe. Se ninguém sabe, aí vou tentar ver o que é. E a gente sabe metade das espécies que tem no Brasil. Nós temos um amigo em comum, né, que é o Michel, pra gente, Shell, né? O dele é réptil. Sim, mesma área minha. É a mesma área. E a gente vai em festa, vai em churrasco, vira um programa de entrevista, porque a gente fica sabatinando ele. Mas você vê uma cobra ali, você já sabe, é venenosa, não é, tal. Não, isso aí a gente aprende com o traquejo do dia a dia. Mas, em termos de espécie nova, o Brasil tem um potencial absurdo para a gente só descobrir a espécie nova. Depois você saber para que ela serve, aí é outros 500. Assim. Tá certo. Raoni, gestão ambiental, o que seria, hein? Gestão ambiental é justamente isso. Você tem você tem a cidade crescendo, as pessoas precisam de recursos, energia elétrica, o pessoal precisa comer,
pessoal precisa ter um lugar de lazer. E a gestão ambiental vem no sentido assim, como é que a gente propicia isso para as pessoas e manter a floresta em pé, ou pelo menos manter o máximo dela em pé. Então a gestão ambiental ela faz o balanço entre as necessidades que a gente precisa para manter uma cidade funcionando e o ecossistema também funcionando, né? Então, se você pegar, por exemplo, hoje em dia toda a energia elétrica do Brasil ela tá mudando de virar uma energia de matriz hidroelétrica, né, de barragens e tal, para ser uma energia fotovoltaica, que é energia de energia solar. Sim. E a energia eólica, né? Então, no Nordeste tá cheio já. Então, você imagina, você precisa desmatar uma área para você colocar placas solares, para abastecer 5 cidades. Qual a menor área possível para você abastecer essas 5 cidades? É tal. E como é que você faz esse desmate? Aí entra a gestão ambiental no meio. Fala, ó, você vai desmatar assim, 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 você vai pegar todos os animais desse lugar e colocar em outro lugar. Você vai pegar ninhos de pássaro, esperar nidificar, ter filhote, ficar adulto para ir embora. Aí você tira a árvore. Então, todo esse processo. No final das contas, uma gestão ambiental bem feita seria, a gente pode fazer dentro de casa, separando o lixo, tentando diminuir a quantidade de carne que a gente come, de produto ultraprocessado e tal. Isso a gente já faz dentro de casa e está cada vez mais fazendo. Uma gestão macro seria isso, seria balancear a necessidade de uma cidade com a energia que ela precisa, do nutriente também que ela precisa. E eles fazem a gestão ambiental? Em geral, no Brasil, a gente tenta. A gente tenta fazer assim, porque isso no final vira sempre uma briga política de micro escala, né? Sim. Então, se você tem, por exemplo, uma usina fotovoltaica, estou citando um exemplo, uma usina fotovoltaica, aí você tem uma cidade pequena de 50 mil habitantes que precisa dessa energia elétrica. Você vai fazer a coordenação do desmate consciente para botar essas placas. Como é que você vai fazer para o dono da empreiteira entender que você tem que fazer isso com calma, sabe? O cara como querendo. Aí o cara tem o poder político na cidade. Aí fala bem assim, se você não fizer do jeito que eu fizer, do jeito que eu quero, aí eu vou trocar o biólogo para alguém que faz. Então tem uma série de conversas aí no meio. Então, no final das contas, o biólogo ali ele tem que ser o político que trata com o cara grande e tem que ser o cara que vai para lá, para campo, junto com o mateiro, né? Ele tem que ser as duas coisas. E a gestão ambiental é todo esse processo, né? Todo esse acordo de ficar bom para todo mundo, né? E no final das contas, quando ela é bem feita, fica bom para todo mundo. Tá certo. Mas deve ser uma... Tem de tudo. Tem de tudo. Tem lugar que é mais simples e tem lugar que é um inferno. Tá certo. Então tem de tudo. Raoni Rebouças Santos, ambientalista, é o meu convidado hoje aqui do Ação Nacional, o tema meio ambiente. Encerramos o terceiro bloco e já vamos para o intervalo, beber uma aguinha para o último bloco, desfecho aqui do Ação Nacional deste sábado. Voltamos para o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, meio ambiente, sustentabilidade. Eu estou aqui com o Raoni Rebouças Santos, ambientalista. Falando em sustentabilidade hoje, né, assunto, vira debate. E agora esses carros elétricos, isso vocês veio para ficar? Eu acho que não só veio para ficar, como está virando meio regra já. As motinhas? Sim, porque para a gente tem moto. É mais comum. A gente vê uma motinha elétrica aqui, uma motinha elétrica ali, e não é novo. Isso já tem alguns anos já. Só que alguns países, por exemplo, já colocaram data para o motor a combustão ser banido. Então, por exemplo, a Holanda, em 2030, já não tem mais motor elétrico. Motor bicicleta, né? Lá é bicicleta, basicamente. Isso já é uma cultura lá, principalmente em Amsterdã, que é a capital. Mas o carro elétrico lá vai ser o único permitido. Sim. Então, carro a combustão não vai existir mais. Você já esteve na Holanda? Na Holanda não estive, mas eu já estive. Na Noruega, por exemplo, já está com mesma data também para ser abolido. E na Noruega ninguém mais quer carro a combustão. Sim. Primeiro que a gasolina lá é muito mais cara que a nossa. E segundo, mais cara que a nossa? É mais cara que a nossa. Jura? Pois é, por incrível que pareça, existe um lugar que é mais caro do que a gente. E lá eles já tem, as casas já estão sendo construídas já com um lugarzinho para você colocar o carro elétrico para carregar. Sim. O Brasil agora teve 2 modelos agora que foram lançados de carro já elétrico, né? Teve o Renault Kwid e teve um Peugeot 208 que já veio elétrico. Só que é um carro que demora 12 horas para carregar metade da carga.
tem autonomia de 300 km. Então, ainda ele é muito pior do que o carro a combustão. Mas é uma linha que o Brasil vai ter que entrar alguma hora. Então... Mas, por exemplo, na Noruega, como você disse que já é uma realidade o carro elétrico, existe esse problema também na demora para carregar? Então, já não tem, porque as casas já têm o carregador. Então, você vai no shopping, o shopping tem lá o lugar para você deixar o carro estacionado e tá carregando. Aí você vai sei lá, num estacionamento grande, assim, que lá tem muitos esses lugares que vai acampar e tal. Sim. Você vai lá, tem um lugar, carrega aqui o seu carro por tantos centavos. Já é bem normal, já faz parte do dia a dia, né? No Brasil ainda está engatinhando esse Brasil processo. Ainda, se você tiver um carro elétrico hoje no Brasil, você compra o carro elétrico e a dor de cabeça junto, porque você não tem onde carregar. Não tem, Então você vai viajar 300 quilômetros, você vai, sei lá, vai em São Paulo, bate e volta, acabou a carga. E aí, você vai carregar onde, sabe? A potência é a mesma coisa, assim? Em geral é maior. Em geral é maior. Então, assim, você pegar o que todo mundo fala é o Tesla, né? Que é o carro mais potente hoje do mundo, assim, elétrico, né? Que faz 0 a 100 em 5 segundos. Então, é um carro que ele já tem um potencial de desbancar carros antigos que eram de alta potência, como, por exemplo, os Ferrari, Lamborghini, os Bugatti Veyron, já desbancou. E é um carro totalmente elétrico e que não tem mais essa coisa de motor combustão e tal, gasolina, não tem nada disso. Mas o Brasil ainda a gente está tão engateando nisso que o modelo que chega para o Brasil ainda é o modelo que lá eles já não querem mais. Tá. Já é o modelo ultrapassado, né? Então, porque o Brasil também não tem política dessa mudança, né? Poderia ter. O Brasil é um dos países que mais produz energia limpa do planeta. Só que a gente usa muito mal e essa energia fica muito cara pra gente, né? Cidadãos comuns, né? Então, essa coisa do carro elétrico é uma coisa que ajuda muito se a gente tiver uma produção dessa energia elétrica. As motinhas aumentaram bastante. As motinhas aumentaram bastante. E é uma economia para a cidade absurda, porque você para a emissão de gases para dentro da cidade, a cidade fica mais limpa, você tem um gasto de manutenção muito mais baixo, a troca de peça é muito mais baixa. Essa peça, quando você troca, ela vai para o lixo. Então, você tem o gasto mais baixo de manutenção, você tem a baixa emissão, então é bom para todo mundo. Sim. Só que até o preço, né? Claro, tem para todo mundo, mas assim, o preço médio é um preço acessível, né? Se traçarmos o paralelo com uma moto normal. Sim, é o preço acessível e para a cidade é uma moto que tem uma potência que é ok. Ela não serve para... é Interlagos. Não é para fazer corrida, mas para a cidade funciona. Agora, por exemplo, os modelos de carro elétrico que estão chegando no Brasil estão chegando com preço quase 5 vezes o valor, né? Porque é tudo novidade ainda, né? Sim. Então, eu imagino que daqui a uns 5 anos, quando tiver concorrência suficiente, o preço vai baixar. A minha esperança é que em 20 anos a gente não tenha mais carro a combustão para ninguém. Seja completamente banido. Sim. Porque isso é bom para todo mundo. Tá. Ô, Raoni, vou falar um pouquinho de água. Quais são os principais agentes poluidores da água? Certo? A gente já fez um programa específico sobre esse tema aqui. E eu lembro que uma das perguntas que eu fiz no Rio de Janeiro há uns 2, 3 anos, teve um problema com água, água com gosto horrível. Porque o que aconteceu? Lá teve uma alga dentro da água que chamava geosmina. E que aí eles não estavam filtrando a água direito, então estava chegando na casa das pessoas. Isso tem a ver com a poluição? Tem a ver, isso é tudo poluente, né? Então, assim, o problema de poluição da água, eu acho que, assim, tem uma coisa mais profunda do que isso, né? Porque a gente já tem tecnologia desenvolvida no Brasil que é capaz de tirar muita coisa da água. Então, a água fica uma qualidade muito boa, no final das contas. Se a gente for pegar, por exemplo, o grosso da água que chega na casa das pessoas na Europa, é uma água com muito calcário, então as pessoas ao longo prazo acabam tendo muito problema renal. Sim. No Brasil a gente não tem esse problema. Então a água que chega para a gente na qualidade de casa, em geral, ela tem uma qualidade já bem satisfatória. Só que a gente tem algumas coisas assim, muito agente químico na água. Então você toma um remédio, aí você toma, vamos supor, toma dipirona. Você está com dor de cabeça, toma dipirona. Seu corpo absorve 99% disso, mas 1% ele não absorve. No final das contas, isso vai cair no fluxo de água. E aí, como é que faz depois? Você vai abre água na sua torneira, tem lá esse 1%. E aí, pense isso numa metrópole, São Paulo.
Aí pense nas pessoas tomando hormônio, por exemplo. Multiplicando. Nas Sempre pessoas tomando hormônio, por exemplo. Multiplicando. As pessoas que têm que tomar hormônio por recomendação médica. Ou simplesmente o pessoal toma, às vezes, esteroide, que precisa, tem alguma doença, e toma esteroide, remédio para evitar gravidez, anticoncepcional e tal. Tudo isso, essa falta de absorção cai na água. E isso a gente não tem o controle de eliminar isso na volta. Só que já tem pesquisas, inclusive eu fiz eu participei mais ou menos de uma pesquisa dessa há um tempo atrás. Eu falo participei porque eu peguei a pesquisa já no final e eu só fiz a parte de arte para a capa da revista que eles precisavam. Que a professora lá da Unicamp, ela desenvolveu um jeito que por energia solar você consegue eliminar o resquício de antibiótico da água. Ela coloca lá 2 baterias dentro da água, a energia solar fornece energia para isso, dá um choque na água e elimina o antibiótico dali. Então a água fica ainda mais pura. Então esse é um dos exemplos de tecnologia que a gente tem, né? Você tem um laboratório lá que faz isso com argila. Você coloca um tubo de argila dentro da água, ele absorve o antibiótico e você pode utilizar esse antibiótico depois na indústria. Você sabe o que me dá a impressão? Várias vezes aqui você tocou, o Brasil é muito bom nisso, o Brasil é bom nisso, o Brasil lidera isso. O Brasil tem tanto potencial, mas dá a impressão que a gente não aproveita, né, Rony? A gente não aproveita, tem várias razões nisso daí, é um negócio multifatorial, certo? Mas a gente não aproveita, mas tem país que aproveita. Então, assim, não é que essas pessoas estão fazendo essas coisas para ninguém ver. Na verdade, assim, o Brasil hoje é um grande exportador de cérebros, né? Então, você tem um aluno aqui que faz graduação, mestrado, doutorado aqui numa Unicamp, aí já tem uma empresa internacional já de olho naquela pessoa. Por exemplo, você tem na bagagem várias experiências internacionais. Você, fora do Brasil, como que você era tratado? Eu sou um pesquisador brasileiro, eu sou da Unicamp, como é que era? Era difícil parar de conversar com as pessoas, porque assim, Olha o pessoal olhava o Brasil e fala bem assim, não, aquele cara ali é brasileiro, então aquele cara ali automaticamente é um cara muito gente boa, muito alegre e super inteligente e trabalhador. Que bacana, era o padrão. Então assim, e eu vi que não era só eu, era todo mundo que eu conheci de brasileiro, era meio parecido. Então, o pessoal da universidade, por exemplo, às vezes eles ficavam assim, mas como é que vocês sabem disso? Eu falei, porque na minha universidade lá não tinha o equipamento, eu tive que consertar. Falaram, mas você sabe? Eu falei, não sabia até eu consertar da primeira vez. Agora que eu estou na segunda vez, eu aprendi e vou consertar. O pessoal, nossa, mas a gente chama uma pessoa e não sei aonde e tal. Eu falei, não, mas aqui E às a gente vezes faz. a gente não dá valor. E a gente não dá valor. E assim, eu quando fui, eu tive essa experiência fora, quando eu voltei, eu falei, cara, o Brasil é disparado o melhor formador de pessoal do planeta, assim. E não sou só eu que digo, o pessoal tá de olho. Então, eu tenho vários colegas que formaram aqui e falaram, o Brasil me oferece isso, mas tem tal empresa, a Bayer, dos remédios, por exemplo, me oferece 5 vezes isso. Eu vou para a Alemanha. Aí vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá e tal. Então, o Brasil hoje é um grande exportador de cérebros. Então, basicamente, a gente está formando gente para o gringo aproveitar, para os Estados Unidos aproveitar, para o Canadá aproveitar. Então, hoje, o Brasil, ele, como formação de pessoal, é liderança. Eu, pelo menos, tenho para mim, não existe nenhuma estatística sobre isso. E você viveu isso, né? O Brasil hoje é formador de liderança em formação de pessoal, certo? Só que é aquela coisa, é como você andar de Ferrari na estrada de chão, né? Então, a gente não tem... Parece que a gente não sabe a força que tem, né? Definitivamente, a gente não tem noção da força que a gente tem. Tá certo. O bom baiano, Raoni Rebouças Santos, ambientalista. Muito bom papo, viu, Raoni? Muito legal. Você falou que é a primeira vez que você tem com câmera e tal. Opa. O baiano não nasce, ele estreia, né? Não tem. Como que um baiano vai se intimidar? O homem de Vitória da Conquista. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito sucesso na sua carreira. Obrigado por levar o nome do Brasil aí para o exterior com muita competência. E as portas do Ação Nacional estão abertas para você. Eu que agradeço o convite e chamar de novo, eu venho de novo. Opa, vou chamar. Mandar um abraço pro Shell, acho que é meu primo, não sei. Michel, o Michel e o Felipe, né? O Felipe também que ajudou aqui no convite ao Raoni Rebouças Santos. E o Ação Nacional com o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre, hein, às 10h30, com um assunto muito bacana para você. Até lá!